E aí galera, bom, acho que eu posso voltar aqui pro local onde geralmente a gente sempre grava, né? Aí de noite. Bom galera, então, recapitulando aí mais uma questão no tocante a esses fatos históricos aí, tá ok? Não, brincadeira, imitando o Bolsonaro, peraí. Às vezes eu imito o Bolsonaro mesmo só pra zoar, né? Então gente, tá de noite, é isso aí. Bom, então gente, então minha gente, meu povo, uma pergunta que talvez é muito repetida aqui no canal em algumas coisas, né? Em alguns aspectos, seria a relação do Cunhã Bebe, né? O Cunhã Bebe, ele era bom, ou talvez o chefe máximo da tribo dos Tamoios, né? A tribo dos Tamoios, que era lá do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Acho que começava aqui em Ubatuba, em São Paulo, até mais ou menos Angra dos Reis, né? No Rio de Janeiro, né? Ou eu acho que até mais, né? Acho que até na Baía da Guanabara, acho que tinha rastro também da civilização dos Tamoios, né? Só que infelizmente, gente, a gente tem esse fato assim que é meio triste, né? Acho que infelizmente os Tamoios, eles acabaram, né? Realmente foi extinta, né? Não foi nem assimilada, né? Como foi os tupis, tupinambás, tupiniquins, né? Entre outros, terminós, né? Então acho que é isso aí. Bom, mas antes de mais nada, pode soltar a vinheta. Então voltando, gente. Voltando à linha de raciocínio aqui. Bom, mais um fato assim, será que o Cunhã Bebe, né? Ele, não sei, né? Ele rivalizava, né? Ele fazia essa rivalização contra os lusos, né? E se aproximava dos francos, né, vamos assim dizer, dos francos. Seria galos, gaulês. Eu acho que galos também, eu acho que tá correto, né? Os francos ou os galos, né, que seria o nome mais correto. Pelo menos nesse tempo, né? Enfim, então acho que quando eu falar francos, vocês já sabem de onde é, francos ou galos, né? E os lusos, né, lusitanos, acho que vocês também já sabem, né, da qual é a providência. Porque no YouTube... Peraí, deixa eu tirar minha cachorra daqui. Minha cachorra não para de latir. Peraí, eu não tô afim de querer interromper. Só dar um apavoro nela, já sai. Aí, ó, sai correndo. Acho que já dá pra continuar. Então vamos lá, gente. Então vamos lá. Eu queria saber quem é que tá aqui, né? Bom, acho que ninguém não. Então voltando ao raciocínio. O YouTube, às vezes, ele, sei lá, ele não sente muito bem, não sente muito agradável da gente citar nome de países, né, de maneira explícita. O vizinho, né, o Aníbal. Pera aí, gente, só um instante, então, vou ter que finalizar aqui. Bom, gente, desculpa, eu tive que dar uma interrompida aqui, né, a minha cachorra ia ficar latindo, também não ia dar muito certo, né. E geralmente, sei lá, geralmente eu gosto de gravar aqui na laje mesmo, porque aí eu me locomovo mais, né, enquanto eu me locomovo, né, enquanto eu tenho a minha locomoção, acho que eu consigo falar mais abertamente, mais francamente, né? Acostumado para dar palestra, né? Acho que geralmente os palestrantes, quando eles se locomovem de um lado para outro do auditório, da plateia, né, do palco, geralmente eles têm melhores performances, né? Mas enfim. Então, gente, o negócio é o seguinte, como eu estava falando a respeito do Cunhã Bebe. Então, peraí, eu acho que eu vou ter que dar mais uma pausa. Peraí, só um instante. Bom, então, gente, eu posso continuar. A respeito do Cunhã Bebe, o chefe dos Tamoios. Aí tem gente que fala, não, que o Cunhã Bebe, ele se aliou aos francos e aos galos porque ele queria que os Tamoios fossem uma força para expulsar os lusos e de quebra também acabar com os tupinambás e os tupiniquins, que eles ficariam mais fortes, não sei o quê. Só que eu acho que não é bem assim, né? Eu acho que talvez o que o Cunhã Bebe queria era que tudo fosse acordado e respeitado e honrado, né? Já que os lusos fazem tanta questão de vir para cá, para o nosso território, para o nosso continente, que talvez eles dêem as condições dignas, né? Para que talvez eles tenham os mesmos tipos de conforto, essas coisas, né? Algo que, sei lá, né? Algo que talvez os tupinambás e os tupiniquins talvez não via isso, né? Basicamente, muita coisa, muita porcaria que os lusos davam tava de bom grado, né? Também não falando que tudo que os francos davam pros tamoios era de última linha, né? As mil maravilhas, tudo do bom e do melhor, não. Óbvio que também deveria ter coisa ruim, né? Não vou falar que não, né? Não sei se seria espelho, especiaria, né? Essas coisas, mas enfim, né? Inclusive, uma coisa que também poucos sabem, né? Mas a feira de Rouen, né? Esse é o nome da cidade lá dos francos. A feira de Rouen, que alguns querem falar que isso foi um zoológico humano, mas pra falar a verdade, isso não foi um zoológico humano, né? Isso foi combinado, né? Tipo, a gente vai fazer uma mata igual tem lá na serra lá da... Deixa eu ver uma serra aí, a Serra de Santos, aí vocês... Não, aí tem que ser Rio de Janeiro, né? Bom, a serra que tem lá em Guanabara, aí vocês fingem que vocês estão no meio do mato, caçando uma onça, caçando um tatu, né? Bom, peraí, deixa eu já passar. Vocês vão caçar esse grande avião, esse grande pássaro. Então vocês fingem que vocês estão caçando lá, e aí, enfim, né? Então, tipo, foi combinado, né? Isso daí, a Feira de Rouen foi em 1553, né? Se eu não estou enganado, acho que durante esse tempo aí. E talvez, né, esses cemitérios, né? Eu não sei quantos cemitérios tem lá na cidade de Rouen, eu acho que possivelmente tem indígenas tupinambás enterrados lá, né? A gente não sabe. Bom, seria bom se a prefeitura, né, fizesse alguma coisa em homenagem a eles, né? Algum enfeite, alguma coisa assim, né?
Mas eu acho que esse é o grande caso. Eu acho que não necessariamente o Cunhambebe ele queria meio que trocar um outro, vamos dizer assim, um outro explorador pelo outro, né? Ele queria que fosse justo. Se os lusos provassem por mais A e por mais B que ele teria certas vantagens, né? Os tamoios também teriam certa vantagem, ele ficaria neutro com essa relação, né? Mas eu acho que talvez o Cunhambebe ele viu empiricamente, né? E holisticamente que talvez os tupinambás e os tupiniquins eles não saíam tão beneficiados da maioria das feitorias e das trocas colonizadoras e continentais, né, intercontinentais, né? Então basicamente é isso, não sei, né? Os tupinambás e os tupiniquins cortava em torno, sei lá, de 500 pau Brasil nessa árvore, sei lá, ganhava em troca um espelho, alguma coisa. Se bem que é claro, né, gente, talvez esse bem começo desse período colonial, o escambo não foi toda essa barbaridade como principalmente os professores de história e geografia comunista e socialista falam, né, e também não foi o único meio, né, tinha o escambo, tinha eu esqueci o nome, cunhandagem, algum negocinho, né? Tinha outros meios também deles conseguirem, né? As coisas, tanto os índios queriam as coisas que os lusitanos queriam, quanto os lusitanos queriam o que os indígenas tinham, né? Então, mas enfim, né? Não vou adentrar muito nessa questão aí, né? Então, tipo, essas questões aí de escambo, de trocar, né? Isso que também é um fato muito curioso que eu já falei há muito tempo atrás, eu volto a repetir, né? O indigenismo, né? Os indígenas não foram escravizados, né? Como, infelizmente, né? As pessoas do continente mais pobre do mundo foram, né? O que também é triste, né? Tipo, não é bom que haja escravidão de nenhum modo, né? Mas eu acho que por vários motivos, né? Nos quais eu já falei. Tipo, geralmente o indígena, ele preferia ter sua vida ceifada do que trabalhar à força, né? Trabalhar forçadamente. O indígena sabia se esconder no mato melhor do que qualquer outro, né? Então, o lusitano nunca ia encontrar um indígena ali escondido, né? E também eu acho que a catequização, né, o que o Vaticano falou, se você conseguir conquistar aquela tribo, aquelas ocas, você fica com aquilo, né? Então os indígenas foram catequizados, né? Os padres falavam que eles tinham alma, que tinha espírito, então foi isso. Peraí, beber mais um gole d'água. A gente encontra também muito o Pai Nosso escrito em Tupi, ou o Pai Nosso também escrito em Tupi-Guarani, né? É bem legal também, né? Se vocês tiverem um tempo, procurem, pesquisem, né? Mas então, gente, em resumo é isso, né? O Cunhambebe não necessariamente ele queria que vamos tirar um para trocar pelo outro, mas depois se bobear a gente vai passar a perna nesse também, não vamos ter... Não, ele só queria ver isso, né? Quais seriam as grandes coisas boas que eu vou ganhar com esse, né? Então também eu acho que durante esse tempo faltou um erro de comunicação enorme da parte dos lusitanos, né? Se eles sentassem com o Cunhambebe e falassem, ó, a gente vai te dar isso e aquilo outro e não sei o que, né? Como eles não conseguiram conversar bem com o Cunhambebe, quem entrou em cena foi o Vilignon, né? O Vilignon, também muitos huguenotes, né, que vieram, né, nessa expedição dos francos, né? E acabou virando a Confederação dos Tamoios como a gente conhece nos dias de hoje, né? Juntou os tamoios e os francos para lutar contra os lusitanos e os lusitanos e os tupinambás e os tupiniquins, né? Então, lados opostos, né? Nessas batalhas. Outra coisa também, gente, é que parece que os francos também há muito tempo atrás já queria, como é mesmo, destruir ou colonizar aqui, né? Suprir a colonização dos lusitanos no Rio de Janeiro. Vocês veem que o nome da rua mais antiga que tem lá no Rio de Janeiro é a Rua Mata Cavalos, né? A Rua Mata Cavalos lá no Rio de Janeiro foi que os estudantes cariocas, eu acho que os índios que estavam em cima daquela árvore ali também, né? Perto da faculdade. Eu não sei se os índios iam... É meio que uma faculdade ali, né? Não sei. Os índios meio que iam comer as frutas que tinha naqueles galhos, né? Também a gente não sabe quais eram as frutas. Aí juntou os estudantes dessa rua de Mata-Cavalos com também os índios que estavam em cima da arca, eles tentaram expulsar essa frota dos francos que se aproximaram ali, né? Mas infelizmente, né, gente? Infelizmente ali todos os estudantes morreram, os indígenas também, né? Os estudantes pegaram arma, garrucha, né? E os índios foram com arco e flecha, né? Mas é algo interessante, gente. Então eu acho que basicamente é isso, né? A gente não pode falar, o Cunhambebe, ele quis fazer uma resistência contra os lusitanos e não sei o que, não. Mas o Cunhambebe, ele queria trocar ideia, ele queria garantias melhores, ele queria ele sabia negociar melhor do que todos, né? Ele queria ver as coisas feitas na prática, né? Beleza, a gente vai, igual os tupinambás e os tupiniquins fizeram amizade com vocês, a gente vai fazer amizade com vocês, mas o que a gente vai ganhar de bem? E se a gente ganhar essas coisas de bem, vai estar acima do que os tupinambás e os tupiniquins ganham? E se não, por que você não vai dar mais ainda pra gente, né? A gente já é um movimento indigenista separatista, né? Uma tribo, uma oca, né? Meio que separatista dos dois, né? Então, esse eu acho que essa foi a grande história que a gente tira, né, do Cunhambebe, do Aimberê, né, da filha dele também, né. Então acho que é isso, mas isso que também é uma coisa muito curiosa, né, assim que eu vejo no Brasil, né, porque bom, a gente tem uns lusitanos, né, hispânicos, não sei, né, pode ser esse nome, alguns francos também, né, francos ou galos, deixa eu ver o país do chucrute, o Hansenstanden, né, teutos, né, neolandeses, né, vamos dizer assim, neolandeses, entre outros povos
do velho continente, que eles miscigenaram com as indígenas, né? Tiveram filho com as indígenas. E isso eu acho que retardou muito a questão do calergismo aqui no continente, no território nacional, né? No Brasil. Bom, peraí, vai, deixa essa moto passar, eu já finalizo. Tinha que esperar passar. Bom, gente, é isso. Fiquem todos aí na Santíssima Paz de Deus. Um forte abraço. Fui, tamo junto. Falou, passou a régua. Até a próxima. Fui, gente. Tchau.